Boa noite, irmãos. Graças e paz de Jesus seja conosco, amém? Você deu boa noite. Se você não fez, você pode fazê-lo nesse momento. Se você quiser sair do seu lugar, cumprimentar a pessoa à frente, atrás, você pode fazê-lo. Desejar uma boa noite. Os irmãos já podem perceber que hoje já fez mais um pouco de calor, né? Já estou vendo alguns irmãos de camiseta, né? Porque hoje já foi mais o calor já apareceu, o solzinho. Louvado seja Deus por isso. Que parece que o nosso povo não funciona com frio, né, irmãos? Carioca esfria um pouquinho, o carioca já bota casaco, bota gorro, bota cachecol, bota um monte de troço, que vai sentir frio assim longe, né? 22 graus, 23, o pessoal já está morrendo de frio, né? Para mim, essa temperatura é uma coisa maravilhosa, 18 graus, 19 graus, mas a gente tem um problema excessivo, né? Todo mundo tem um pouquinho de problema excessivo, né? A gente gosta mais um pouco do frio por causa do tecido adiposo, né? Mas, meus irmãos, nós estamos mais uma vez aqui para adorar ao Senhor. Domingo nós estivemos aqui pela manhã, e nós estamos aqui de volta para mais uma vez glorificar o nome do Senhor. Eu tenho pedido aos irmãos que os irmãos nos ajudem em uma campanha que nós estamos fazendo, né, em relação ao ar-condicionado da igreja. Nós estamos fazendo aí carnês. Se você ainda não retirou o seu carnê, você pode me procurar, o carnê está aqui, tá bom? No desejo do meu coração é que até o final desse ano a gente consiga colocar os ar-condicionados na igreja. Os irmãos sabem que verão aqui é verão, irmãos. O sol bate a pino de frente, isso aqui fica muito quente, né? O gabinete, assim que eu cheguei aqui, não tinha ar-condicionado. Então, trabalhava sem ar, irmãos, era uma tortura. Era o sol batendo de frente, aquela parede ali, você bota a mão na parede, você jogar um ovo, cozinha, você tem ideia, né? Frita ovo, que é muito quente, e aqui fica muito calor. Então, o desejo do nosso coração aí é possibilitar, né, aos irmãos desfrutarem um pouco mais de conforto e também assim glorificar o nome do Senhor, porque nós temos a consciência de que também proporciona às pessoas uma melhor qualidade, né, irmãos, em todos os sentidos. Então, se você quiser participar, o desejo do meu coração é que a gente consiga que 100 irmãos peguem 100 carnês, cada um dando R$20, né? Eu não quero que seja pesado para ninguém. Se você puder mais, louvado seja Deus, mas se você também não puder, louvado seja Deus. O que eu não quero é que você pegue para você fazer o que você não pode fazer, tá bom? Se você não pode, não faça, porque não é esse o desejo do nosso coração, trazer aos irmãos uma coisa inoportuna, mas sim angariar recursos para poder aí juntos a gente conseguir mais uma vitória para a nossa comunidade. Então, irmãos, eu também tenho um pedido a fazer aos irmãos, sem ser essa quarta-feira agora, a outra quarta-feira, né, sem ser a próxima agora, a outra, eu estarei fazendo uma sessão administrativa, tá, no culto de quarta-feira. Então, na quarta-feira a gente vai ter algumas movimentações de membros, entrada, saída, esse tipo de coisa, e eu estou comunicando aos irmãos como prevê o nosso estatuto. Em caso de sessões, eu devo avisar os irmãos uma semana antes, pelo menos, e assim estou fazendo até com um pouco mais de antecedência, tá bom? Então, eu estou convocando os irmãos para tal coisa. Na próxima sexta-feira agora, nós vamos ter a Assembleia da Associação. A Assembleia da nossa associação, a associação, para quem não sabe, são todas as igrejas batistas de nossa região que formam o conjunto da Associação de Igrejas Batistas. Então, as 19 igrejas da nossa associação se reúnem em uma assembleia para ter um culto inspirativo e também decidir qual será o presidente e a nova diretoria do próximo ano. Esse ano, o culto vai ser lá na Igreja Batista da Fontinha. Para quem não sabe, a Igreja Batista da Fontinha,
a Igreja da Batista da Fontinha fica do outro lado de Oswaldo Cruz, no Largo da Fontinha, bem próximo. Então, os irmãos que desejarem, eu estarei divulgando nas redes sociais minhas, da igreja, tá, o endereço certinho, para que os irmãos possam aí estarem lá com a gente. Quem vai estar pregando vai ser o pastor João Luiz de Samelo, pastor da Primeira Igreja Batista de Vila da Penha. O Joãozinho que vai estar pregando no nosso culto, e a gente vai estar então elegendo a nova diretoria do próximo ano, tá bom, irmãos? Então, os irmãos que quiserem se engajar, podem aí estar junto com a gente nesse processo. Eu peço aos irmãos que os irmãos estejam orando por isso. Desejo do coração de alguns pastores é que, isso foi dito na nossa reunião na última quarta-feira, é que a gente tem uma nova presidência. Então, os irmãos orem para que Deus nos direcione, e parece que a coisa vai tomar um novo rumo, porque é necessário para os dias de hoje. Então, os irmãos nos ajudem em oração. Tá bom, irmãos? Então, vamos orar agora, pedir a Deus a bênção dele sobre nós. Seja você que abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Nós queremos tributar ao Senhor todo o louvor e a glória que são devidos ao teu nome, Senhor. Ó Deus, pedir ao Senhor, ó Deus, que essa noite seja uma noite que o Senhor fale aos nossos corações. Ó Deus, nós iremos pensar sobre um tema, ó Deus, tão relevante. Ó Deus, a questão do fracasso, a questão das derrotas, como lidar, ó Deus, com os fracassos, com as derrotas, com as dificuldades que enfrentamos em nossas vidas. Muitas vezes nós sonhamos, nós planejamos, nós, ó Deus, nos empenhamos, e as coisas não saem da forma que desejamos, e às vezes saem totalmente contrárias àquilo. E isso causa em nós frustração, ó Deus, tristeza, abatimento. E, ó Deus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos revele a tua palavra nessa noite. O que nós devemos fazer, Senhor, para, Deus, lidar com esse tipo de situação em nossas vidas. Fica conosco, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Que tudo, ó Deus, que seja falado, dito aqui, pronunciado, seja para louvor e glória do teu nome. Esse é o desejo do nosso coração. Te oramos, Pai, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos adorar o Senhor. Deve ficar sentado, também pode ficar. Meu caminho, tua palavra é para lavar os meus pés, e teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como louvar
valer. Quero fazer valer tua palavra em mim. Aqui o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim. Aqui o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor, Tu és Senhor. Poderoso Deus,
no trono e ao Cordeiro e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos.
sou grato, me derrama, sei que és famoso. Derramar. Derramar, dizer que sou grato, me derramar, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Sei que és famoso. Louvado seja Deus, porque na presença de Deus nós podemos nos derramar, nos entregar o nosso coração, entregar nossas vidas, entregar aquilo que de alguma forma nos causa angústia, nos causa medo, nos causa tristeza. Nós estávamos pela manhã, junto com a liderança de células, eu estava mostrando a eles, ou junto com eles, vendo a palestra do pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, sobre um treinamento dentro da visão celular. E o Paulo Mazzoni falou uma coisa extremamente interessante. Ele disse que quando o Senhor Jesus chamou Pedro para que Pedro andasse sobre as águas, e Pedro foi e andou sobre as águas, quando Pedro chegou perto de Jesus, Pedro afundou. E quando Pedro afundou, Jesus tomou Pedro pelas mãos e abraçou Pedro. Mas, irmãos, parece que Pedro fracassou quando nós lemos o texto dessa forma. Mas Pedro não fracassou, porque a gente nunca parou para pensar como Pedro voltou para o barco. Pedro voltou por barco, andando sobre as águas novamente, abraçado com Jesus. Aleluia! Que coisa linda isso, irmãos. Quando ele falou essa palavra entrou no meu coração. Falei, louvado seja Deus por isso. Pedro, mesmo quando errou, quando fracassou, quando teve medo, o Senhor o amparou e fez ele experimentar o sobrenatural. Irmãos, nós precisamos acreditar nisso. Quando nós estamos fadigados, tristes, cansados, nós precisamos confiar no Senhor, entregar o nosso coração e a nossa confiança ao Senhor. Eu queria que você que está com o coração assim aflito, pesado, triste, por alguma dificuldade que vem enfrentando na sua vida, colocasse isso diante do Senhor junto com agora conosco, nesse momento de oração que nós vamos ter. Se você tem algo a colocar diante do Senhor, e você confia no Senhor, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, e juntos vamos clamar ao Senhor pela bênção dele sobre nós. Se você tem algo a colocar diante do Senhor, saia do seu lugar, venha até aqui à frente, vamos buscar a face do nosso Deus juntos.
humilhamos aos teus pés. Nós reconhecemos o teu senhorio, Senhor, tua grandeza, tua majestade. Diante do Senhor, ó Deus, está as nossas vidas, os nossos corações. Diante, ó Deus, de quem tu és, nada é oculto. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor prescruta todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas. A tua palavra nos ensina isso, Senhor Deus, que o Senhor, ó Deus, está sentado no alto sublime trono e que o Senhor tem todas as coisas patentes aos teus olhos. Nada pode passar desapercebido ou acontecer sem a tua vontade, porque o Senhor é Senhor sobre todas as coisas e Senhor sobre todos. O Senhor é Rei, é poderoso, é Senhor sobre os senhores. O Senhor está no comando do mais poderoso homem dessa terra. Ó Deus, todas as coisas são feitas de acordo com a tua vontade, porque tu és soberano. Senhor, por isso queremos, ó Deus, confiar de fato nessa doutrina, confiar de fato na fé que, ó Deus, guarda os nossos corações, de que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que tem controle sobre todas as coisas, e por isso queremos derramar os nossos corações e as nossas vidas diante do Senhor, nos humilhar aos teus pés e pedir, ó Deus, que o Senhor nos faça andar sobre as águas. Muitas vezes, Senhor, parece que, ó Deus, o mar está submergindo sobre nós. Parece, ó Deus, que nós estamos afundando, estamos engolindo água, o medo vem sobre nós, a angústia, o pavor, e ó Deus, nos desesperamos, ficamos com medo, e por isso, Senhor, queremos nesse momento entregar tudo isso diante do Senhor e pedir um bálsamo da tua graça sobre nós, pedir, ó Deus, uma visitação especial do teu Espírito sobre nós, pedir, ó Deus, que o Senhor nos levante, nos tome pelas mãos, ó Deus, nos abrace, como o Senhor abraçou a Pedro, e ó Deus, e caminhe junto conosco por cima do mar, ó Deus, nos vendo, ó Deus, fazer o Senhor um milagre sobre as nossas vidas. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um desses meus irmãos que está aqui à frente. O Senhor sabe, ó Deus, os seus anseios, o Senhor sabe os seus sonhos, o Senhor sabe as suas dificuldades. Ó Deus, o Senhor sabe que cada um carrega no mais profundo do seu ser, e nesse momento eu entrego eles em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, eu não posso fazer nada por eles, eu sou um homem pecador, falho, miserável, ninguém aqui pode fazer nada por eles, mas, ó Deus, eles têm um Deus que é poderoso e que para Ele nada há impossível, e nós cremos que o Senhor realiza milagres, prodígios sobrenaturais no dia de hoje. E por isso, confiados no Senhor, eu entrego a vida deles em tuas mãos, pedindo que o Senhor age de forma poderosa, manifestando o teu poder e a tua graça, para que outros vejam e glorifiquem o teu nome, Senhor, vendo e crendo que ainda há um Deus sobre a casa de Israel, que o Senhor está vivo e o Senhor continua o mesmo, nada mudou. Ó Deus, e por isso entregamos a vida desses irmãos em tuas mãos, crendo que o Senhor, ó Deus, é capaz de fazer muito mais, Senhor, daquilo que pensamos, imaginamos ou cremos. Ó Deus, toma a vida deles em tuas mãos e dá a eles a tua paz, dá a eles, ó Deus, a tua graça, a confiança, aumenta-lhes a fé, para no meio, ó Deus, da turbulência, no meio, ó Deus, às vezes do mar agitado e ver que está afundando, ó Deus, levantarem as mãos e clamarem por Jesus, na certeza de que Jesus lhes tirará, ó Deus, desse momento. Abençoa cada um de nós, fica conosco, a tua graça seja sobre cada um de nós. Essa é a oração que nós te fazemos, e o fazemos, Senhor, não porque merecemos, mas pelos méritos de Jesus, nosso Senhor, e te fazemos em nome dele. Amém. Amém? Pode dar um abraço no seu irmão e dar uma palavra de incentivo para ele, de vitória, meu. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9.
Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Queria pensar com vocês sobre o tema como lidar com as frustrações ou com as decepções. A Bíblia, ela apresenta algumas vezes, em alguns momentos de forma individual, decepções e frustrações que servos do Senhor tiveram, principalmente no Novo Testamento. A gente encontra a frustração, a decepção de, por exemplo, Pedro, quando ele decepciona o Senhor, ele frustra o Senhor, o negando 3 vezes. A gente encontra a decepção de Tomé, quando Tomé, incrédulo, diz que de fato só iria acreditar se ele tocasse em Jesus. Ele ficou frustrado, ele estava decepcionado, abatido, e de fato ele só acreditaria se visse Jesus. Mas me parece que esse é o primeiro texto na Bíblia que apresenta a frustração, a decepção de forma coletiva. Todos os discípulos cometem uma frustração, todos os discípulos não conseguem realizar uma situação, e isso causa neles, irmãos, uma incerteza, uma insegurança, um problema sério, ao ponto do pai do menino falar: eu dei o meu filho na mão dos teus discípulos, mas eles não puderam fazer o demônio sair do menino. E isso, irmãos, deve ter causado uma tristeza, uma decepção, uma frustração para os discípulos que não têm conta, não têm tamanho. Haja vista que os discípulos, em um outro momento anterior, já tinham recebido ordem de Jesus para expulsar demônios. E eles voltam, quando voltam do envio dos 70, dos 12, pulando, gritando que até os demônios lhes obedeciam. E Jesus os repreende falando: não tenham em consideração porque os demônios lhes submetem, mas se alegrem por estarem com o nome escrito no livro da vida. Mas os demônios haviam se submetido a eles e agora não mais. Um problema havia se instaurado nos apóstolos, nos discípulos de Jesus. Como lidar com essas frustrações? A vida, irmãos, nos proporciona as mais diversas frustrações, as mais diversas dificuldades, as mais diversos problemas que às vezes nós não esperamos, e como nós devemos lidar com isso. Vamos ler a partir do verso de número 2 para nós entendermos o que gerou isso tudo e o porquê disso tudo, a gênese de todas essas coisas. Diz assim, Marcos capítulo 9, verso de número 2: 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, levou-os em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. As roupas deles resplandeceram e ficaram extremamente brancas, como nenhum lavadeiro na terra poderia branqueá-las. Então Elias e Moisés apareceram diante deles e falavam com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, porque ficaram com muito medo. Nisso veio uma nuvem que os cobriu, e dali saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Então desciam do monte. Jesus ordenou-lhes que ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, conversando sobre o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: na verdade, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Mas então, como está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser desprezado, digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, segundo está escrito a seu respeito. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa,
E todos correram na direção deles e o cumprimentaram. Jesus lhes perguntou: o que é que estás discutindo? E algum entre a multidão lhe respondeu: mestre, eu trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhes convulsões, de modo que lhe espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que os expulsassem, mas não conseguiram. E Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me um menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão, e o endemoniado caiu no chão, rolava espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Ele lhe respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu gritando e agitando-o muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levou-o e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhes perguntaram em particular: porque não conseguimos expulsá-lo? Ele lhe respondeu: essa espécie não sai, a não ser pela oração e jejum. Essa espécie em particular não sai, a não ser pela oração e pelo jejum. Eles partiram dali e passaram pela Galileia. Mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava a seus discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. Mas eles não entenderam essa palavra e temiam interrogá-lo. E chegaram em Cafarnaum. Em casa perguntou-lhes: o que discutis no caminho? Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: qualquer pessoa que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Amém. Meus irmãos, os discípulos estavam frustrados, e eu acredito piamente que uma das coisas que levou os discípulos a não terem sucesso naquela missão foi o sentido de autossuficiência deles. Foi o coração deles extremamente autossuficiente. Muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos os problemas das nossas vidas tendo uma dimensão muito terrena. Quando vocês leram o texto junto comigo, vocês puderam observar que, no caso daquele menino, o que fazia com que aquele menino tivesse o problema que ele tinha era um espírito imundo que o possuía. Por trás, irmãos, de nossas vidas habituais, de nossos corriqueiros dias a dias, está o inimigo das nossas almas todos os dias, tentando de alguma forma nos derrubar. Por trás de toda a nossa vivência humana, existe uma batalha acontecendo espiritual,
para que de alguma forma nós possamos cair. E meus irmãos, isso é fato. Pedro escrevendo diz: o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E meus irmãos, muitas coisas que passamos em nossas vidas é oriundo do rabudo, do inimigo de nossas almas. É o que nós conhecemos como a antiga serpente, o dragão, aquele que de alguma forma está sempre diante do Senhor, acusando os santos de Deus. O inimigo está sempre tramando contra nós. Mas me parece, irmãos, que nós não conseguimos às vezes olhar as coisas por esse prisma, com essa cosmovisão. Às vezes nós enfrentamos problemas nas nossas vidas e a gente é tão autossuficiente, a gente acha que a nossa graduação, a gente acha que por muita leitura, a gente acha porque a gente tem tantos anos de casado, a gente acha porque somos crentes há longínquos anos, a gente acha que por nós sermos inteligentes, com os nossos méritos e forças, nós iremos resolver o problema. E meus amados irmãos, aqui eu acredito que é o grande problema dos discípulos. Aqui foi o problema cerne, deles não entenderem o porquê que eles não conseguiram expulsar os demônios. Primeiro eles vão para o monte. Pedro, Tiago e João têm a manifestação espiritual tremenda. Eles veem Elias, vem Moisés e vem o Senhor transfigurado diante deles. Aquilo é tão maravilhoso que o Pedro quer ficar por ali. Vão fazer 3 cabanas, vão ficar aqui está bom demais. Que coisa maravilhosa, que experiência. Eles descem dali tomados de autossuficiência, até porque eles foram os únicos 3 que viram. Os outros estavam lá embaixo. E por eles terem sido os 3 que foram com o Senhor, o papo depois do menino ter sido expulso com Jesus, qual foi? Quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Eu acredito, irmãos, eu fecho os olhos, eu enxergo a cena de Pedro, Tiago e João falando assim: com certeza somos nós. Jesus levou a gente lá. Nós vimos Jesus, Moisés e Elias. É um de nós 3, com certeza. Com certeza é um de nós 3. A altivez do coração dos discípulos é demonstrada em outra situação. Quando Jesus vai fazer a última ceia com eles, e não há na casa quem lave os pés e sirva, e nenhum deles toma posição em relação a isso, porque nenhum deles se achava inferior de fazer aquele serviço de escravo. É o próprio Jesus que tem que pegar a toalha, tem que pegar a bacia, tem que lavar o pé dos discípulos e lembrar a eles que aquele que quer ser o maior, seja o menor. Irmãos, a grande questão é exatamente essa. Às vezes as coisas acontecem nas nossas vidas e a gente acha que a gente pode resolver as coisas com as nossas forças, do nosso jeito, ao nosso modo, fazendo a coisa pela força. E Jesus, quando olha aquilo, o homem chega para ele, eu imagino a cara de Jesus, né? Eu trouxe aí o menino porque os teus discípulos não foram capazes de expulsar o demônio. Jesus vira e faz uma afirmação categórica, enfática, contundente: ó geração incrédula. Ó geração incrédula. Você sabe o que é um judeu chamar alguém de incrédulo? Sabe o que é isso? O que Jesus chamou os discípulos foi de ímpios. Seus ímpios, seus incrédulos. Só é incrédulo quem não crê. Quem não crê, para um judeu, é um ímpio, um gentio, alguém que não tinha contato com as leis, que não sabia as histórias do Deus Todo-Poderoso, do que Deus fez, como Deus se manifestou ao longo da história. Jesus estava dizendo exatamente isso para eles: vocês são incrédulos. E os discípulos olham para aquilo e falam: mas e aí? O problema continua. A gente é incrédulo, sem fé, mas o problema está aí. Jesus vira e fala para o pai do menino: traz o garoto. Quando o demônio só chega
perto de Jesus, o demônio se manifesta. O demônio começa a se debater e Jesus dá uma ordem ao demônio para que ele pudesse sair. Os discípulos devem ter ficado tão sem graça com aquela cena toda. Eles não tiveram coragem de falar nada com Jesus em público. O texto diz que eles chamam Jesus em particular. Passa a cena, tudo acontece, o menino fica bom, Jesus sai dali, o pai do menino, todo mundo maravilhado. Esse é o profeta, esse é o filho do homem, é o Messias. Sai, acaba aquela coisa toda. Os discípulos são levados por Jesus até um canto e eles perguntam a Jesus: Senhor, por que nós não podemos expulsar o demônio? Jesus chega para eles e fala o seguinte: diagnóstico, faltou oração e jejum. Faltou oração e jejum. E às vezes, irmãos, a gente lê esse texto e quando a gente fala sobre oração e jejum, isso parece muito simples para a gente. Mas a oração e jejum tem significados tão profundos na vida cristã que às vezes a gente esquece disso. A oração, inicialmente falando, em uma boa definição para ela, é um sinal de dependência de Deus. Só ora quem reconhece que é pequeno, que é inferior, que precisa, que carece, que é incapaz, que denota a Deus que precisa de fato do auxílio dele. Porque quem não ora é autossuficiente, porque não precisa de Deus. É um reconhecimento que pode andar sozinho. Eu não oro, e você está dizendo interiormente para Deus e para você, porque você não precisa de Deus. Quem não tem vida de oração, crente que não ora, é o que ele está dizendo para Deus, é exatamente isso. Eu não preciso do Senhor. Eu sozinho sei resolver os meus problemas. Mas, meus irmãos, a oração é um sinal de dependência, e isso foi nos ensinado por Jesus, não só para resolução de causos, resolução de coisas, mas também para nos livrar dessas coisas. Porque a oração também é uma coisa preventiva. A oração é uma coisa que ela antevê. Jesus nos ensinou a orar exatamente assim: Senhor, livra-nos do mal. Senhor, não nos deixe cair em... Isso é uma oração preventiva, meu filho. Porque na mente de Jesus, quem guarda, quem protege, quem sustenta é o Senhor. E se nós de fato pedimos isso ao Senhor, pela sua graça e bondade, Ele pode nos guardar, nos proteger, nos abençoar, porque Ele é poderoso para isso. Porque a Bíblia diz que coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. Está lá na Bíblia. Mas a Bíblia diz também que um coração altivo e soberbo é rejeitado pelo Senhor. Irmãos, eu acredito piamente que o problema dos discípulos foi essa altivez e essa independência de Deus. A nossa geração é uma geração que é e vive independente de Deus, longe de Deus. Nós oramos muito pouco. Ponto. É uma afirmação categórica, e eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Nossa geração é uma geração que ora muito pouco. Uma vez, irmãos, um irmão veio falar para mim, fala: pastor, acabou as vigílias de oração pelas igrejas, acabou aqueles encontros de oração pelas igrejas. Eu falei: irmãos, você convoca vigília de oração na igreja, não vem ninguém. Você bota culto de oração, não vem ninguém. Você bota sopa, você bota salgado, você bota bolo, você faz churrasco, você faz... Não vem ninguém. Eu estou mentindo? Estou mentindo, irmão? Você convoca de reunião de oração com a liderança. Ó, nós oramos muito pouco. Nós oramos muito pouco. Nós estamos para fazer uma vigília com alguns colegas pastores de uma noite inteira de oração.
Porque eu falei para eles, a gente só se reúne para comer e beber. A gente se reúne para bater papo, mas a gente não se reúne para orar. Vamos nos reunir para orar. O nosso povo precisa de cobertura espiritual. Cobertura de oração. Insistentemente. Irmãos, lembra que quando Moisés estava com a mão sobre o povo, Arão segurando sua mão, e abre no outro, Moisés estava estendido, o povo o quê? Prevalecia. Quando a mão de Moisés caía, enfraquecia, o que o povo fazia? Perdia. Porque eles estavam sendo cobertos de oração, irmãos. Mas nós não acreditamos mais nisso. Estamos vivendo como se de fato não acreditássemos e não dependêssemos de Deus. Um autor americano lançou um livro há pouco tempo, eu já citei isso aos irmãos, chamado O Ateísmo Cristão. Cristãos que vivem como se fossem ateus. Muitos de nós hoje vivemos como se nós fôssemos ateus. Ateu ora? Sim ou não? Vamos lá, irmão, responde. Ateu ora? Ateu lê Bíblia? Ateu fala de Jesus? Ateu crê em Deus? Ateu quer em milagres? Os crentes estão orando? Os crentes estão lendo Bíblia? Os crentes estão falando de Jesus? Os crentes estão se integrando no reino? Estão trabalhando para o Senhor? Provei para vocês que nós estamos vivendo como se fossem ateus. A verdade é essa, irmãos. Nós andamos independentes de Deus. A gente precisa voltar a depender de Deus e nos dobrar diante do Senhor. Eu sei que cada caso é um caso, irmãos. Mas a maioria das mazelas que nós sofremos nas nossas vidas é porque nós estamos distantes do Senhor. Você pode escrever o que eu estou te falando. A maioria das mazelas que nós enfrentamos nas nossas vidas são porque nós estamos distantes do Senhor. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais próximos estamos em intimidade com relacionamento com Ele, mais nós nos sentimos que precisamos dEle, mais sentimos que nós somos pecadores, mais sentimos que nós não prestamos, que nós somos miseráveis, carentes da graça de Deus, mais entendemos que nós não caímos, porque Deus é quem nos sustenta e nos mantém de pé. Nós conseguimos entender isso, mais próximos estamos de Deus. Mas quanto mais distante estamos de Deus, mais achamos que estamos de pé, nos sustentamos os nossos, fazemos e acontecemos, porque nós fazemos. E esse foi o grande problema dos discípulos, irmãos. A oração denota dependência de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Mas Jesus falou que não foi só oração. Jesus falou que tinha que ter o quê? Jejum. E jejum não é passar fome. Jejum não é deixar de comer. Jejum não é fazer jejum de... Eu vou fazer jejum de televisão, vou fazer jejum de café, vou fazer jejum... Isso aí é palhaçada gospel. Palhaçada gospel. Antibíblica. Gente que não conhece Bíblia. Quando os discípulos de Jesus chegaram a Jesus e falaram: por que os discípulos de João oram e os teus não oram? Jesus explicou o porquê do jejum. Os meus discípulos não oram, não jejuam como os de João, porque o noivo está com eles. O noivo, ele estava falando dele mesmo. Eu estou com eles. Se quando me tirarem o noivo for embora, aí eles vão jejuar. Jesus disse: como é que pode numa festa, meu filho, de casamento, o noivo presente, a noiva presente, a festa rolando, alguém ficar sem comer? Era isso que Jesus estava dizendo. Mas vai chegar o tempo que o noivo vai ser tirado. E eles então jejuarão de saudade da presença do noivo. A igreja jejua, o crente jejua por saudade da presença de Jesus em nossas vidas. É uma forma de nós dizermos ao Senhor:
que nós queremos a presença dele mais do que qualquer outra coisa nesse tempo presente. Porque não só de pão viverá o homem. Irmãos, coisas espirituais são discernidas por homens e mulheres espirituais. Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer e beber. Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer e beber. Como sobreviveram? Fala para mim. Como sobreviveram? Ou a gente crê ou a gente não crê nesse negócio. A saudade da presença de Deus, irmãos, é que nos faz querer esquecer de todas as coisas. Mas nós estamos tão envolvidos com esse tempo, irmãos, que a gente não consegue ter saudade da presença de Deus. Com todo respeito, qual foi a última vez que você separou um tempo substancioso da sua vida, na sua agenda, e se afastou e você sozinho esteve com o Senhor, em oração, lendo a palavra, se esquecendo até mesmo de comer e de beber? Porque eu vou falar uma coisa para você, e eu já ensinei isso a vocês. Jejum não é troca de favores. A gente não jejua querendo algum propósito, como foi ensinado por aí. Vou fazer um jejum no propósito de comprar uma casa, no propósito do meu marido voltar para casa, no propósito. Barganha não funciona com Deus. Deus não é Deus de barganha. Dizia Dietrich Bonhoeffer, isso é graça barata. Deus abomina alguma coisa meritocrática. Nada em nós pode mover o coração de Deus. Guarda isso no teu coração. A não ser um coração quebrantado e contrito. Reconhecedor da sua insuficiência, da sua pequenez, de seu imerecimento, de que é pecador e que carece da graça de Deus. Senão, irmãos, nós não teremos nada da parte do Eterno. E essa é a grande questão. Os discípulos eram dependentes dele mesmos, independentes do Senhor, e eles não tinham saudade das coisas espirituais. Eles não persistiam nas coisas espirituais. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que as coisas espirituais para muito crente é chata, não é verdade? Tem crente que já chega na igreja olhando o relógio, o pastor hoje está falando demais, já querendo ir embora. Tem gente que se canta um cântico a mais na igreja, Deus nos ajude, porque é o resto da semana resmungando isso pelos corredores. Tem crente que passa a semana inteira e não faz uma oração e uma leitura bíblica. As coisas espirituais, hoje, para muitos, são chatas. E a minha pergunta para você é: por que você quer morar no céu? O céu, para quem não gosta desse tipo de coisas, é um lugar chato. Porque, meus irmãos, o evangelho que está sendo anunciado é um evangelho diferente do evangelho do reino de Deus. Deus não nos chamou para a gente ter vida fácil, para a gente conseguir o que a gente queria, dando oferta, jejuando, achando que a gente vai fazer barganha com Deus. O evangelho não é isso. Jesus disse que nós teríamos aflições, nós teríamos problemas, mas que nós tivéssemos bom, porque quem venceu o mundo? Ele venceu o mundo. Ele venceu, nós não. Ele venceu o mundo. Meus irmãos, para a gente aprender a lidar com fracasso, a gente precisa aprender a confiar e a descansar em Deus e entender a nossa limitação humana. Quem nós somos. Porque senão o fracasso vai sempre derrubar a gente. Porque senão as dificuldades vão sempre derrubar a gente. Senão os problemas da vida vão sempre derrubar a gente.
Sempre. Sabe por quê, irmãos? A gente vai ficar com pena de nós mesmos. Que a gente se hipervaloriza. Mas por que isso acontece comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. É uma pessoa tão boa. Por que as pessoas fazem mal para mim? Essa sensação. Tadinho de mim. Mas eu dou o dízimo todo mês. Por que eu estou passando necessidade, aperto? A gente vai começar, irmãos, a questionar os desígnios até mesmo de Deus, porque a gente se acha tão bom e tão suficiente, a ponto de questionar as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Que a gente não entendeu quem somos nós e quem é o Senhor. Cresce assustadoramente o número de pessoas com problemas emocionais, não só na igreja, mas fora da igreja. E a minha teoria continua a mesma. Minha teoria continua a mesma. Nossas emoções hoje são mais frágeis, porque nós estamos distante de Deus. Nós estamos distante de Deus. Psiquiatra não trata a causa. Não trata a causa. Psiquiatra dá remédio para fazer a pessoa ser o quê? Sabe o quê? Ficar grogue. Dopa a pessoa. O papel de um psicólogo qual é, irmão? Descobrir a origem do problema. É esse o papel do psicólogo, meu filho. O psicólogo quer descobrir a origem do problema que está causando isso na tua vida. Com todo respeito, se um psicólogo descobre a origem do problema, Deus vai saber a origem do problema, meu filho. Deus não conhece a origem do problema. Deus não vai saber como tratar você, curar tuas feridas, curar tuas emoções. Você acha que não? Com todo respeito. Irmãos, a psicologia tem sido desenvolvida nos 200 últimos anos. Nos 300 últimos anos no máximo. Quem aqui é estudioso pode falar isso melhor do que eu. E antes disso, como é que as pessoas faziam para tratar as mazelas pessoais dela? Como é que elas eram saradas? Vamos para a Bíblia. Como é que Elias foi tratado da depressão dele? Como? Fala para mim. Como Jesus suando sangue, suor, angustiado até a morte, palavras dele. Como ele foi tratado? Era na dependência de Deus, chorando diante de Deus. Mas hoje, irmãos, a maioria de nós não quer se quebrantar diante de Deus. E a gente sofre por causa disso. A gente precisa tirar as máscaras, irmãos. Tirar as nossas máscaras, rasgar as nossas vestes, rasgar o nosso eu diante de Deus. E falar, Senhor, eu estou assim. Me trata. Eu preciso do Senhor. Essa semana eu voltei ao seminário, na terça-feira eu falei isso de manhã. E quando eu era seminarista, eu tive uma oportunidade que outros seminaristas não tinham. Na minha época de seminário, seminarista não pregava na capela. Ainda é assim, Fernando? Seminarista não pregava na capela. Irmãos, pastor Renato Maia me chamou e falou, você que prega hoje. Eu falei, quem eu? Não, pastor. Não, você prega hoje. Eu preguei na capela, estava lendo um livro de Eugene Peterson, Redescobrindo o Ministério Pastoral. Peterson faz uma alusão de Jonas com o ministério pastoral, e ele fala o seguinte, de igual forma foi com Jonas, que Deus chamou ele a Nínive, um povo grosso, ignorante, violento, que tinha tudo de ruim. Foi o chamado de Jonas. Você vai para lá. Jonas odiava os ninivitas, porque os ninivitas eram inimigos dos israelitas. E o chamado de Jonas foi para amar um povo que ele odiava.
gente ruim, gente chata. E Jonas foi chamado para amar esse povo, e ele foi e falou para o Senhor: eu não vou, arruma outro. O Senhor quer me levar para Nínive, eu quero ir para Tarsis. Se você não sabe, Tarsis é uma das cidades mais brilhantes do mundo antigo. Uma cidade portuária, uma cidade rica, uma cidade que fica ali perto da fronteira de Gibraltar. Linda, coisa maravilhosa. Jonas queria ir para o que tinha de melhor para o seu tempo. Ele queria o melhor, ele não é bobo. Ele queria morar na Zona Sul, meu filho. De frente para a praia de Copacabana, coisa maravilhosa. Ele queria o melhor. E o autor fala exatamente isso. Que hoje, a maioria, houve vocação ministerial querendo ir para Tarsis. E não a Nínive. Irmãos, eu preguei isso na capela e foi uma coisa. Eu desci da capela me achando o Billy Graham. Desci e todo mundo, que palavra, que coisa maravilhosa. Deus abençoe. E eu estava pastoreando, seminarista pastoreando, estava na segunda de Vila de Moça Bonita, agora a primeira de Vila Vintém, dentro da favela, ajudando os irmãos. O segundo ano de seminário, já estava pastoreando, ajudando. O pessoal olhava, caraca, um prodígio. E aquilo no meu coração, me achando o cara. Eu desci da capela, me achando aquela coisa no meu coração. E durante a semana, eu orando a Deus no meu devocional, eu li o texto de Jesus entrando em Jerusalém no jumentinho. E o Espírito do Senhor falou no meu coração: você é só um jumento. Você é só um jumento, aonde eu subo e manifesto a minha glória. Você serve para isso. Meus irmãos, eu chorei a madrugada inteira, me arrependendo diante de Deus, falando: Senhor, me perdoa, e faz sempre eu me lembrar que eu sou um jumento, alguém que o Senhor usa para o louvor da sua glória. E é interessante que o jumento nunca mais é falado na história. Jesus trepou no jumento, usou o jumento só foi conhecido porque Jesus montou nele. As coisas só acontecem em nossas vidas, irmãos, porque a presença de Deus está nas nossas vidas. Se Deus tirar o ar que nós respiramos, nós estamos mortos. Se Deus parar de dar graça sobre as nossas vidas, as nossas famílias se destroem em si mesmas. Porque a nossa tendência é má, é ruim. Nós somos inclinados para o mal. Nós somos inclinados a fazer o que é errado. Mas, se a gente aprender, irmãos, a se quebrantar diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor, chorar diante do Senhor, se arrepender diante do Senhor, a gente pode consertar as coisas erradas que nós fazemos. Essa é a graça do Evangelho. Esse monte de cara que ficou frustrado, com cara de bobo, olhando para Jesus, porque não conseguiram expulsar o demônio, foram os mesmos homens que depois em Atos passavam, a sombra curava, falava, o demônio saía, o paralítico estava na porta, levanta e anda. Foram os mesmos homens. Mas sabe por que eles aprenderam a orar, jejuar, se depender e a persistir nas coisas espirituais. Termino falando exatamente nisso. Coisas simples tornam pessoas simples, pessoas diferenciadas. Eu lembro dessa aula como se fosse hoje do pastor Álvaro das Cortes da Silva Trindade. Pedro e João subiam ao templo à hora 9 para orar, o que todo judeu fazia, porque eles faziam coisas simples. O paralítico se levantou e andou. Mas irmãos, nós queremos fazer pirotecnias. Já dizia o nosso ex-presidente lá, né? Pirotecnias. A gente quer inventar roda.
A gente quer fazer programação, celebrações, coisas miraculosas, mirabulosas. Mas a gente se esquece do simples. Quer ver? Antes de você sair de casa, você orou? Pedindo a Deus que falasse ao seu coração, falasse a sua vida. Coisas simples, irmãos. Quando você entrou dentro do seu carro, ligou o teu carro, você orou pedindo a Deus que o protegesse, o guardasse. Coisas simples, irmãos. Espirituais nós estamos esquecendo. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Quero fazer um convite a você. Talvez você esteja se dando com alguma frustração da sua vida, com alguma decepção da sua vida. Irmãos, eu confesso aos irmãos que no último ano, uma das coisas que mais tem vindo sobre mim são decepções, frustrações. Mas o que Deus tem mais falado ao meu coração é que eu estava dependendo mais de outras coisas do que dele. O que Deus tem mais falado ao meu coração é que eu estava colocando minha força, minha esperança, às vezes em mim mesmo, no meu intelecto, nas pessoas que estavam ao meu redor. Estava me esquecendo dele. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu agir, diz o Senhor. Talvez você esteja passando um problema difícil na sua vida. Talvez um problema no seu casamento. Você olha e fala: olha, eu não sei como isso vai ter jeito. Talvez você esteja enfrentando um problema pessoal, um drama pessoal. E você tem diuturnamente tentado de alguma forma resolver essa questão e não consegue. Eu quero convidar você a se quebrantar diante do Senhor essa noite, a reconhecer o senhorio de Deus, o seu poder e a sua graça, e rasgar o seu coração diante dele e pedir: Senhor, me quebranta, me transforma, me ajuda, eu preciso do Senhor. A semelhança daquele homem cego à beira da estrada que gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você quer fazer isso essa noite, você entendeu que Deus falou com você, aonde você está, assentado mesmo, levante uma de suas mãos. Eu quero orar junto com você. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nunca nos abandona. As decepções, as frustrações, as dificuldades, ó Deus, elas podem servir, ó Deus, de forma pedagógica, para nós aprendermos a depender mais do Senhor, a descansar mais no Senhor, a ter o nosso coração no Senhor,
Ó Deus, eu não sei o que os meus irmãos estão passando. Eu não sei quais as frustrações, as decepções, as dificuldades, os problemas que eles têm enfrentado em suas vidas. Mas uma coisa eu sei, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor. De uma coisa eu sei, Senhor, que o Senhor não resiste um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, de fato, a Tua palavra nos garante que se nós nos humilharmos, nos arrependermos dos nossos pecados, nos aproximarmos do Senhor, o Senhor perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra, sarará o nosso coração, sarará, ó Deus, as nossas limitações e nos curará para o louvor da sua glória. O Senhor é o mesmo e não mudou. O Senhor nos conhece, Senhor, melhor do que qualquer pastor, melhor do que qualquer líder, melhor do que qualquer psicólogo, melhor do que qualquer psiquiatra, melhor, ó Deus, do que qualquer médico, do que qualquer, ó Deus, cientista econômico ou qualquer outra coisa ou problema, ó Deus, que nós estejamos enfrentando, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos formou de forma maravilhosa, diz o texto sagrado. Ainda quando nenhum dos nossos dias estava escrito, o Senhor já os conhecia. O Senhor sonhou conosco. O Senhor chamou o nosso nome na eternidade ainda, quando nem mesmo os nossos pais sabiam, ó Deus, qual seria o nosso nome. E nós acreditamos nisso. Acreditamos que o Senhor é capaz, ó Deus, de transformar todas as coisas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ó Deus, inunda as nossas almas, ó Deus, vê se há em nós algo que não te pertence. Arranca todo pecado, arranca toda amargura, arranca toda a origem do mal, ó Deus, que de alguma forma tem nos trago, ó Deus, algum problema, alguma dificuldade, e nos faz, ó Deus, puros, limpos diante do Senhor. Ó Deus, queremos experimentar um relacionamento contigo profundo, queremos ouvir a Tua voz, queremos saber o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor deseja para as nossas famílias. Nos ensina, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Nos perdoa por sermos tão altivos, Pai. Nos perdoa porque às vezes nós tomamos decisões tão importantes em nossas vidas, sem estar um tempo de oração com o Senhor para saber a Tua vontade. Nos perdoa, Senhor Deus, porque às vezes nós confiamos mais, ó Deus, em cavalos, em carros, do que no Senhor. Nos perdoa. Toma nossas vidas em Tuas mãos. Fica conosco. Essa é a nossa oração. Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode dar um abraço no seu irmão, dar uma palavra de carinho para ele. E ali você não saberia o que você encontraria. É o desconhecido. E que essa música fala disso. As tempestades da vida, e nós somos os navegadores. Pegamos nosso barco em frente, diante da nossa missão. Cada um tem a sua missão específica, o que seu foco, mas nós temos um foco em comum, que nos une, que é Cristo. O nome dessa música é Fogo. Não é essa letra, não.
fogo dos arrais. Em 7 mares eu não enxergo o fim. Náufrago em uma terra onde a ganância é lei. Presos levam a vida sim. Põe fogo no que resta da minha embarcação, para eu não ser tentado abandonar a missão. Essa música eu vou cantar, vou pedir a ajuda do Gilbert. Cadê ele? Gilbert? Pode vir. O nome dessa música é 17 de janeiro. Ela fala também das dificuldades, tempestades, tristezas. E aí, o começo dela é bem interessante. Ela já fala de uma frase bem diferente. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Às vezes a vida é cheia de tristeza, cheia de intempéries, e devemos muitas vezes sorrir, porque a alegria de Cristo, a alegria do Senhor é a nossa força. Nos olhos e sorri, mesmo quebrantado pela vida que escolhi. Da janela eu vi cada estação fugir, como as árvores
eu permaneço no mesmo lugar. No outono, no inverno, eu espero primavera chegar. Da estrada eu quis retornar pra onde parti. Da distância avistei a alegria e a esperança. Das migalhas que desperdiçamos faremos jantar. Eu voltaria atrás pra tentar me avisar que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz no mundo. Deixe Ele te falar quem você é, que a palavra te desfaça, que te afogue em sua graça. Só a cruz esconderá quem você não é. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Que miserável homem sou, que me tornei. Mendigo pão que antes sobrava e que era meu. No desapontamento, a esperança nasce e vivo o presente, independentemente do que passou. Pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma
noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão. Pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar, o barco revirar, que eu aporte em terra firme lá. Pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei lá. Bill Hybels disse que ele tinha um membro da equipe dele ministerial que ele tinha uma cadeira de balanço e aquele cara todo dia ia fazer o seu devocional naquela cadeira de balanço. E aquele homem em um determinado momento da sua vida morreu e a sua família guardou aquela cadeira de balanço, que aquela cadeira de balanço lembrava a todos eles do Pai que se encontrava com Deus naquela cadeira de balanço. Qual é a sua cadeira de balanço? A minha cadeira de balanço é o sofá da minha casa. Eu acordo de manhã, antes de todo mundo, silêncio impera. Faço meu café. Óbvio que eu faço minha higiene antes, né, irmãos? Senão depois vocês vão pensar que sou porco. E aí eu me encontro com Deus. Eu pego a minha Bíblia, que não tem anotação de teólogo, de ninguém, e eu me dobro diante do Senhor e falo: Senhor, eu quero me encontrar com o Senhor. O que o Senhor tem para mim essa manhã? O que o Senhor quer falar comigo? Eu estou aqui. Você precisa desenvolver um lugar onde se torne a sua cadeira de balanço. Minhas filhas já sabem que quando elas acordam, o papai já está na sala tomando café e orando e lendo a Bíblia. Eu tenho certeza que quando elas crescerem, essa imagem
está aqui, ó, e aqui, guardada no coração delas. Deus te abençoe, que você essa semana separe um tempo substancioso com o Senhor, e que Deus te dê vitória em todas as tuas lutas, em nome de Jesus. Vá em paz, que a graça de Jesus seja com todos os irmãos.